Bom dia, amados irmãos. É um prazer e uma alegria para mim gigantesco estar aqui com vocês essa manhã, podendo compartilhar um pouco da palavra de Deus contigo. Eu estou muito feliz por isso. Eu espero que você se alegre também. Eu espero que você seja alimentado pelo Senhor essa manhã e que o Espírito dele, traga ao teu coração uma porção fresca da palavra dele e que você seja alimentado por essa palavra que é tão maravilhosa. Bom, o meu nome é Daniel, eu sou o Dani da Lu, sirvo na PIB através do Ministério da Família, sirvo também através do Ministério de Louvor e também com discipulado através do meu líder, Pastor Isaías. Você é muito bem-vindo à nossa devocional de segunda-feira. E se você está aqui pela primeira vez, inscreva-se no nosso canal e você vai recebendo as notificações do pastor André a respeito das suas lives. Você vai receber essas notificações todos os dias e vai ser lembrado, olha, tem mais para você hoje. Ativa o sininho lá, que o sininho vai te lembrar, olha, tem uma porção de Deus para a tua vida hoje, tá bom? E nós estaremos estudando hoje Números capítulo 14. Mas antes de começar em Números 14, eu gostaria de relembrar só um pouquinho Números 13. O povo de Israel estava diante da terra que Deus tinha prometido. Estava diante da promessa do Senhor. Você imagina, você caminhou durante muito tempo e chega diante da promessa. Isso é maravilhoso. Imagino que os ânimos do povo estavam lá em cima. E Moisés, ele separa um homem de cada tribo. Vamos lembrar que temos 12 tribos, as 12 tribos de Israel. E Moisés, de cada tribo, separa um homem e fala para aqueles homens, olha, vocês vão espiar a terra. E vão espiar essa terra aí, depois vocês vão trazer o relatório de vocês. E aqueles homens, eles iriam se infiltrar no meio do povo para conhecer aquela terra toda durante 40 dias. E depois eles voltariam com o relatório. Só que quando eles voltaram com o relatório, 10 relatórios eram positivos e 2 relatórios eram... Perdão. 10 relatórios eram negativos. Quem dera se 10 fossem positivos, né? Não, 10 relatórios eram negativos e apenas 2 relatórios eram positivos. Infelizmente, aqueles 10 relatórios negativos foram como uma seta muito ruim ao coração do povo, porque o povo começou a murmurar e aqueles homens, eles não chegaram para Moisés e falaram assim, Moisés, nós vimos a terra e, cara, a gente está com dificuldade de crer que chegaremos naquilo ali. Esses homens, eles não foram para Moisés, eles não se contentaram de trazer um relatório negativo, somente para eles acabaram contaminando todo o povo com aquele relatório negativo. Todo o povo foi contaminado. E eles começaram a dizer, olha, a terra é boa sim, ela é muito boa, mas os homens lá, aos nossos olhos, nós somos como gafanhotos para eles, e aos olhos deles também, nós somos como gafanhotos. Aquela terra é uma terra que devora os seus moradores. E começaram a falar isso, e as pessoas começaram a ficar preocupadas, e nossa, e o povo começou a murmurar e reclamar, e a reclamação, ela ia atingindo, ia contaminando outros, e a gente chega nesse ponto agora em Números 14. Olha aqui que diz o versículo 1. Então, toda a congregação levantou a voz e chorou em voz alta aquela noite. Aqueles homens causaram um alvoroço tão grande que fez o povo chorar. E o povo chorou muito aquela noite. E aquele choro, depois disso, se transformou em murmuração. Versículo 2 diz que começaram, todo Israel e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a congregação disse, antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Aqueles homens começaram a murmurar e começaram a reclamar. E o problema é que a murmuração, ela foi como uma venda nos olhos daqueles homens. Foi como uma venda, porque eles não conseguiam enxergar, o Deus que tinha carregado eles até ali. Eles não conseguiram enxergar que Deus
tinha caminhado com eles até ali. E eles também não conseguiram enxergar que Deus já tinha feito muitos milagres para que eles estivessem ali. Aquele momento era um momento de milagre. Deus tinha carregado eles através do deserto em milagres, tinha tirado eles do Egito em milagres, mas a murmuração foi uma venda sobre os olhos deles e eles não conseguiram enxergar aquilo ali. E no versículo 4 eles decidem voltar e escolher o novo líder. Assim, não, vamos escolher o novo líder porque Moisés já não serve mais. Moisés já não serve mais. Vamos voltar para o Egito. Moisés e Arão, eles se prostram diante do Senhor. E no versículo 6 ao 9, se levantam Josué e Calebe, que eram os dois únicos que trouxeram um relatório positivo. E aqueles dois homens, eles fazem um discurso ao povo, né? Olha só o que diz o versículo 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais o povo dessa terra, porque como pão os devoraremos. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não os temais. Não os temais. Sabe, 10 discursos negativos. Nós somos como gafanhotos para eles. 2 discursos positivos. Olha, eles serão como pão para a gente. Eles serão como pão para a gente. Moisés e Calebe, eles decidiram ali viver por fé. Eles decidiram caminhar por fé. É muito interessante a gente chegar nesse texto porque a gente está acabando de vir de uma série, né, conquistando a Terra Prometida. E Deus está nos ensinando essas coisas. Por que será que Deus está nos ensinando essas coisas? Deus está nos ensinando essas coisas porque Ele quer que nós aprendamos a viver por fé. Por que às vezes é mais fácil a gente acreditar em relatórios negativos? Porque às vezes a gente acredita só naquilo que a gente vê. E Deus está querendo nos ensinar a viver por fé. Porque quem vive por fé enxerga aquilo que ninguém mais enxerga. Sabe? Alguns enxergam com binóculo, alguns com luneta, alguns enxergam com um Hubble, outros com um outro telescópio que surgiu agora para substituir o Hubble, o James Webb, que vê muito além do que o Hubble já vinha, sabe? Mas viver por fé é enxergar aquilo que ninguém mais vê. Mas é enxergar o que ninguém mais vê em relação ao que está na frente. Mas o que passou? O que passou serve para fortalecer. Olha só o que eles disseram. O Senhor, Ele está conosco. O Senhor, Ele está conosco. Josué e Calebe também enxergavam ali o presente. Eles viam a presença de Deus. E isso deve mover a nossa fé também todos os dias. E aquele discurso de fé daqueles homens ali, né, maravilhoso, que discurso lindo, né? Provoca uma ira no povo. No versículo 10, o povo começa a pegar em pedras e resolve apedrejar aqueles homens. E às vezes a nossa fé pode nos colocar na rota das pedras. Na rota das pedras. E podemos estar na rota das pedras quando caminhamos por fé. Mas se estamos na rota das pedras, nós também temos a glória de Deus. E é isso que a gente precisa saber. A glória de Deus também se manifestou de uma maneira poderosa ali, quando aqueles homens pegaram em pedras. É o que diz a palavra aqui no versículo 10. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Então a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Todos os filhos de Israel. Isso me lembra muito também Estevão vendo a glória de Deus, enquanto aquele povo lá estava apedrejando. A glória de Deus, ela se manifesta mesmo em meio a pedras. E a gente precisa entender que o nosso Deus, ele não está alheio àquilo que a gente sofre. Deus não está alheio à nossa caminhada, mas Ele está presente. E Ele se mostrou presente porque Josué e Calebe disseram: o Senhor está conosco. Sabe? Deus só mostrou para o povo aquilo que Josué e Calebe já viam. Deus só mostrou para o povo aquilo que Josué e Calebe já enxergavam. A presença de Deus na vida deles.
Sabe, no versículo 11, o Senhor ele toma uma decisão. Versículo 11 e 12. E Deus fala, olha, com pestilência o ferirei, no versículo 12, e o rejeitarei, mas farei de ti povo maior e mais forte do que este. Deus ele decide começar tudo novo ali. Vou ferir esse povo com pestilência e vou fazer de você um povo maior e mais forte do que esse, Moisés. Deus poderia fazer isso com Moisés e fazer Moisés conquistar a terra toda sozinho. Deus poderia fazer isso. E Moisés, se Deus fizesse isso com Moisés, Moisés creria que o Senhor poderia fazer isso. Moisés tinha essa fé. Moisés já tinha caminhado até esse ponto com Deus. Sabe? Deus poderia fazer essa história toda só com Moisés novamente. Seria algo assim, sabe? Para Deus não seria novidade nenhuma, ele já tinha feito isso antes, com Noé, destruiu uma humanidade toda pervertida. Para começar em Noé, não poderia destruir um povo para começar outro em Moisés? Deus poderia fazer isso. Mas será que essa era realmente a vontade de Deus? Será que era esse realmente a vontade de Deus? Eu acredito que era pensando nisso que Moisés ele vem com a sua réplica ali, dos versículos 13 ao 19. Moisés ele vem com a sua réplica. Moisés ouve Deus falar e depois Moisés vem com a sua réplica. Eu confesso para você que naquele momento de turbulência ali, né? Aquela coisa tudo muito intenso e povo chorando, e povo se revoltando, e de repente começa a pegar em pedras para apedrejar, e a glória de Deus vem. O Senhor ele começa a falar no versículo 11: até quando me provocará esse povo? Para Moisés. Eu vou ser sincero, talvez eu não fizesse o que Moisés fez, talvez eu ficasse com medo. De repente Deus também me vê como esse povo aí e resolve me fulminar aqui também junto com eles. Mas Moisés conhecia muito bem o caráter de Deus. Moisés já estava caminhando há muito tempo com Deus e conhecia aquele que estava falando com ele. Olha só o que Moisés fala lá no versículo 18, né, que é tão lindo. Versículo 18. O Senhor é longânimo, grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, e que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira geração. Perdoa a iniquidade desse povo. Moisés estava dizendo para Deus algo que Deus já tinha revelado para ele. Moisés estava dizendo para Deus algo que Deus já tinha falado para ele. Moisés só estava repetindo aquilo que ele tinha aprendido com o próprio Deus a respeito do caráter de Deus. Sabe? E se a gente prestava atenção nesse texto, Moisés ele não estava com os olhos vendados como o povo estava com os olhos vendados pela murmuração. Moisés ele lembrava que Deus estava com eles, olha, como uma coluna de fogo, como nuvem. Moisés lembrava de tudo que Deus tinha feito e de como Deus estava presente até aquele momento. Moisés lembrava disso tudo. E por Moisés lembrar disso tudo, Moisés fala para Deus: Deus, peraí, eu te conheço. O que os povos vão dizer? O que os povos vão dizer? Que você não consegue botar esse povo na terra que você prometeu. E Deus ele ouve aquela palavra de Moisés, né? Dizendo que ele mesmo era perdoador. E Deus ele libera o perdão. Lá nos versículos 20 ao 23, né? Deus ele libera o perdão. Olha só o que diz o versículo 20. Disse o Senhor: conforme a tua palavra, lhe perdoei. Cara, como é lindo, né? Como é lindo o nosso Deus. E Moisés conhecia ele muito bem, conhecia o caráter dele muito bem. Mas o pecado do povo ali não ficou impune, né? O pecado do povo não ficou impune. Deus ele continua dizendo aqui no versículo 21, porém, tão certo como eu vivo, e que a glória do Senhor
e que a glória do Senhor encherá toda a terra, nenhum dos homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito, no deserto, e me tentaram essas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que prometi com juramento a seus pais. Nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Gente, Deus sentiu o desprezo. Deus se sentiu desprezado por esse povo. Olha o que esse povo já tinha caminhado com ele, já tinha vivido junto com ele. E de repente, esse povo desdenha do que Deus pode fazer. Desdenha da promessa que Deus já tinha feito. Desdenha do poder dele. Esse povo fala assim, olha, esse povo aí não vai. Esse povo não vai entrar nessa terra. Né? Mas olha o elogio que ele faz a Caleb, no versículo 20. No versículo 24. Porém, o meu servo Caleb, porque nele houve um outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente possuirá a herança. Isso aqui é muito legal porque os argumentos do povo eram de que, olha, poxa, as nossas crianças vão ser tomadas como refém. A gente vai morrer nessa terra e as nossas crianças vão ser tomadas como refém. Ou seja, estou pensando nos meus filhos. Estou pensando nos meus filhos, né? Mas Deus está pensando além disso. Deus queria a promessa para eles e para os filhos deles. Mas por causa disso, eles não entrariam na terra, só os filhos dele. E Caleb, sabe? Caleb continuou com a promessa viva para ele. Não é porque o outro não crê que eu vou deixar de receber aquilo que Deus tem para mim. Não é porque o outro não está enxergando que eu vou deixar de ter aquilo que Deus já prometeu para mim. E Deus ele manteve a promessa firme para Caleb. E isso é lindo, esse cuidado de Deus. No versículo 25, Deus vai lá e manda o povo retornar para o deserto. No versículo 26 ao 35, o Senhor ele faz um desabafo com seu amigo, com Moisés e Arão também, que estava ali presente. Olha só o versículo 27. Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as queixas desses murmuradores de Israel. Nossa, Deus estava desabafando ali com eles. Olha, até quando, cara? Até quando que eu vou aguentar? Eu tenho ouvido as murmurações deles. Às vezes a gente pensa que a gente fala coisas e Deus não ouve. Não, Deus está ouvindo. Deus está ouvindo todas as coisas. Ele conhece. Porque Ele está presente. É porque Ele está presente. É porque Ele está presente que Ele ouve todas as coisas. E não é muito bom saber que temos um Deus presente que ouve todas as coisas? Então a gente precisa respeitar. Respeitar a santidade dEle. Respeitar o nosso Deus. Sabe? Viver sem fé é desprezar o Senhor. Caminhar sem fé é desprezar o Senhor. Não crer que as promessas dele realmente possam se cumprir é desprezar o Senhor. Sabe? Talvez se aqueles 10 espias chegassem a Moisés, ajuda a gente na nossa falta de fé aí, Moisés. Ajuda a gente, por favor, cara, porque a gente foi lá e a gente está com medo. Está com medo porque aqueles caras lá são grandes. Talvez a reação de Deus fosse outra. Deus os auxiliasse na sua falta de fé. Moisés conversasse com eles e fizesse eles enxergarem aquilo que eles não estavam vendo. Assim, gente, a gente chegou até aqui, Deus abriu o mar. Deus não fez isso com a gente, Ele não estava com a gente como coluna de fogo, Ele não está com a gente como nuvem. E aqueles homens voltassem e falassem, poxa, é verdade. Mas a atitude daqueles homens não foi essa. A atitude daqueles homens foi murmurar contra o Senhor. Foi murmurar contra o Senhor. E eles murmuraram e entristeceram o coração de Deus. E o versículo 31, olha só o que Deus fala. Mas os vossos filhos, dos quais dizeis que seriam levados como presas, eu os introduzirei nela. Eles conhecerão a terra que desprezastes. Deus ele manteve a promessa dele
para os filhos daqueles homens. E Deus preserva. O versículo 38 fala assim: dos homens que espiaram a terra somente Caleb, somente permaneceram vivos, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné. Porque aqueles outros 10 espias, eles foram os primeiros a perecer. O povo deveria morrer e perecer por 40 anos ali. E os cadáveres deles iam ficar pelo deserto. Mas aqueles 10 que contaminaram e fizeram todo o povo pecar, aqueles 10 que contaminaram os homens, foram os primeiros a morrer. Gente, a gente tem que tomar muito cuidado com os relatórios negativos que a gente ouve. Muito cuidado com os relatórios negativos que a gente ouve. E se tiver algum relatório negativo na nossa vida, a gente deve colocar ele aos pés do Senhor e falar: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Pai, me ajuda na minha falta de fé, Pai. Me ajuda a caminhar em fé. Eu preciso crer naquilo que eu não estou vendo. Eu preciso crer naquilo que eu não estou vendo. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Porque muitas vezes você recebe um relatório negativo de alguém que já está pecando. E você começa a pecar junto com essa pessoa. E você está entristecendo o coração de Deus junto com essa pessoa. Você faz parte disso também. E você pode perder a promessa, como essa pessoa está perdendo também. E essa não é a vontade de Deus para a gente, né? E Deus, ele preserva ali, né? Josué e Caleb. E no versículo 39, Moisés, ele comunica a decisão dele para o povo. Moisés, ele comunica, fala assim: olha, a decisão de Deus para o povo, perdão. Moisés vai e fala: olha, Deus decidiu que a gente vai voltar para o deserto. Deus decidiu que a gente vai caminhar por esse deserto e essa geração não vai ver a terra prometida. Vocês não verão. Os filhos de vocês entrarão nela, mas vocês não. E aqueles homens ali começam a chorar. E olha o interessante, né? No versículo 40, o povo diz assim: levantaram-se de manhã cedo e subiram ao cume do monte, dizendo: pecamos. Caramba, aquele povo reconheceu: olha, nós pecamos. Nossa, que furada que a gente se meteu. Poxa, nós pecamos. Você acha que eles falaram: pecamos e agora vamos mudar de atitude? Não. Eles pecaram, mas eles não se arrependeram, sabe? Se arrepender, olha, você está na direção errada. Você se arrepende, você volta para a direção certa. Aquele povo pecou, mas aquele povo não se arrependeu de verdade. Porque olha só o que esse povo faz. Continuando no 40. Subiremos ao lugar que o Senhor prometeu. O que isso quer dizer? Olha, nós erramos, beleza, mas agora a gente vai lá e vai resolver do nosso jeito. A gente vai subir lá e vai tomar aquela terra lá do nosso jeito. Nós erramos contra Deus, não era isso que Deus queria. Mas a gente vai lá e vai fazer as coisas do nosso jeito. Olha, isso aqui não é um arrependimento. É tentar matar nos peitos e resolver tudo sozinho. Levar a bola, driblar todo mundo e fazer o gol. Aquele povo não entendeu o que Deus queria. Aquele povo não entendeu o que Deus estava querendo fazer com eles. Deus estava querendo que aquele povo vivesse por fé e confiasse nele, naquilo que ele faz, e não no que as próprias mãos poderiam fazer. Sabe? Era essa a experiência que Deus queria fazer com que o povo vivesse. E é essa a experiência que Deus quer fazer com que a gente venha viver todos os dias. Que nós venhamos a entender, né, que a nossa caminhada é pelo poder dele, não pelas nossas próprias forças. E era isso que Deus estava tentando ensinar para o povo, e o povo não conseguiu entender nada. Sabe? Pecamos. Entendeu que pecou? Perdão, mas agora eu vou resolver do meu jeito. O povo não estava entendendo nada. Não estava entendendo nada. Sabe? E Moisés avisa para o povo não subir. Versículo 42, Moisés falou assim: olha, não subais, porque o Senhor não estará no meio de vós.
sereis derrotados diante dos vossos inimigos. Cara, existe um ditado militar que é muito famoso, que é: soldado avisado não dorme em serviço, ou soldado avisado não morre na guerra. Sabe? Eles já tinham um aviso. Olha, se vocês subirem, vocês vão morrer. Cara, por que eles decidiram subir? Eles já tinham sido avisados. Cara, Moisés era um homem que falava com Deus face a face. Eles já tinham uma referência em Moisés, mas ainda assim eles são obstinados no seu pecado. Eles são obstinados em falar assim: olha, vamos mostrar para Deus que a gente consegue. Deus está dizendo que a gente vai morrer nesse deserto? Não, não é assim não. Vamos mostrar para Deus que a gente consegue. Vamos lá, galera. Vamos todo mundo e... Aí eles passam por cima da liderança de Moisés e principalmente passam por cima da liderança de Deus. Para dizer assim: olha, a gente sabe o que está fazendo. Deixa que a gente vai fazer. Ai. Até quando demoraremos a aprender, né? Nós precisamos aprender, porque muitas vezes a gente age assim, dizendo para Deus que: olha, Deus, eu vou fazer do meu jeito. Deus, deixa comigo que eu sei que eu estou fazendo. Deus, deixa comigo que eu preciso fazer desse jeito. Nossa, precisamos aprender. E aprender com os erros dos outros é uma atitude de sabedoria gigantesca. Muito maior do que aprender. Muito melhor do que aprender com os próprios erros. Já dizia o provérbio. Então a gente precisa aprender, né, também com os erros dos outros. E aqueles homens já tinham errado e não tinham aprendido ainda. E no versículo 45, que é o fechamento aqui, diz assim: então desceram os amalequitas e os cananeus, que viviam naquela região montanhosa, e os feriram, derrotando-os até Horma. Aquilo que Moisés já tinha dito para eles, né, não fazer, o que iria acontecer realmente aconteceu, e eles foram derrotados. Derrotados porque resolveram agir sozinhos. Derrotados porque não resolveram obedecer aquilo que Deus tinha para eles. Derrotados porque não entenderam o que Deus gostaria de fazer com eles, desde o início, quando eles saíram lá do Egito. Então foi uma trajetória de murmuração e de tentação a Deus. Nós devemos escolher que tipo de trajetória nós queremos seguir. E assim como temos aprendido nessa série Conquistando a Terra Prometida, né? Nós devemos crer que nós não vivemos pelo sistema desse mundo, mas nós vivemos por aquele que ainda está assentado no trono, assim como viu Estevão. Viver por aquele que ainda está no controle das nossas vidas, que o nosso reino não é o reino dessa terra. A gente precisa aprender a viver isso. Olha, eu gostaria de voltar aqui no versículo 24, o que o Senhor diz a respeito de Josué e Calebe, aquilo que Deus diz a respeito de Calebe. Mas eu gostaria de ler na versão da Bíblia a mensagem. Diz assim o versículo 24: mas com meu servo Calebe, a história é outra. Ele tem um espírito diferente e me segue com convicção. Eu o levarei para a terra que ele observou, e os seus filhos a herdarão. Eu gostei porque Calebe teve um espírito diferente, sabe? Ele não teve um espírito de covardia. Calebe teve um espírito diferente. Calebe creu. E o que diz aqui é muito legal, olha, ele me segue com convicção. Você tem convicção do Deus que você está servindo? Você tem convicção que Ele é Deus? Você tem convicção que Ele está contigo? Você tem convicção que Ele é fiel? Você tem convicção que Ele te ama? Eu gostaria que você analisasse as suas convicções hoje. Eu gostaria que você analisasse as suas convicções a respeito dEle. Porque as tuas convicções, elas podem te fazer herdar as promessas de Deus, mas elas também podem fazer com que você perca ela.
perca elas. Se você tiver convicções erradas de quem Deus é, você pode perder. Você pode perder as promessas de Deus. Mas se você tiver as convicções corretas, não só você, como a tua descendência, também vai herdar as promessas do Senhor. É o que Deus fez aqui com Josué e com Caleb. Eles foram os dois únicos daqueles 10 homens, daqueles 12 homens, foram os dois únicos que entraram nessa terra. Mas eles tinham uma convicção. Eles conheciam Deus. Eles conheciam aquele que já tinha os levado até ali. Como eles os tinham levado até ali, aqueles homens conheciam. E eu gostaria de orar por você e por mim, para que o Senhor nos coloque as convicções corretas de quem Ele é na nossa vida. De quem Ele é na nossa vida. Esse Deus poderoso, que Ele é longânimo, Ele é perdoador. Aquele Deus que nos tirou do Egito com poder e fez milagres tremendos na nossa vida, de grandes livramentos e grande proteção e grande sustento, e nos fez chegar até hoje. Até hoje, nos fez chegar até essa segunda-feira com o seu poder e majestade. E não somente nos fez chegar até aqui, mas esteve conosco durante toda essa trajetória. Eu gostaria de orar contigo nesse momento. Pai Santo, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque durante toda a trajetória, Pai, de nossas vidas, desde quando o Senhor nos livrou do Egito, Pai, o Senhor nos trouxe até aqui, Paizinho. Nós queremos te agradecer, Pai. Queremos te agradecer por tal amor grande e precioso. Nós queremos te agradecer, Paizinho, porque em todas as suas promessas o Senhor nunca foi mentiroso, sempre foi fiel em todos os momentos, Pai. Eu te peço, Senhor, tão somente nesse momento, Pai, Senhor, que as nossas convicções sejam as convicções verdadeiras de Ti. Que as convicções que nós temos de Ti, ó Pai, sejam as reais, da Tua verdadeira glória e majestade. Que venhamos a conhecer o Teu caráter assim como Moisés te conhecia. Que venhamos a Te conhecer, ó Pai, assim, Senhor, como Josué e Caleb te conheciam. Que venhamos a perseverar e confiar assim como aqueles homens, ó Pai, que são inspiração para nós hoje, Senhor. Aqueles homens confiaram e perseveraram, Senhor. Pai, nós sabemos, Senhor, nós sabemos o final da história, nós sabemos que aqueles homens, Senhor, perseveraram e nós queremos continuar, ó Pai, perseverando, porque o Senhor está conosco. Muito obrigado por isso, ó Pai. Te agradecemos por tudo, Tu és maravilhoso e nós te amamos, Paizinho. Muito obrigado. Eu te agradeço, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Amém. Que estudo maravilhoso. E se você está comigo até agora, eu quero te agradecer pela tua companhia e espero que o Senhor tenha produzido no teu coração fé e mais fé, e que você tenha uma semana abençoada e cheia da presença dele. Um grande abraço e até a próxima.